Com relação ao meu estado, senhor presidente, o Rio Grande do Sul teve logo depois do começo do ano, com os já conhecidos problemas conhecidos e de dificuldades econômico-financeiras, decorrência de finanças literalmente quebradas no governo gaúcho, e com o governador Sartori a braços com dívidas, cobranças e esforços para descobrir soluções. Se isto não bastasse, tivemos na capital gaúcha, Porto Alegre, com as suas carências também financeiras, um castigo muito forte na sexta-feira passada, com um infortúnio traiçoeiro da natureza, com um ciclone devastador com ventos de mais de 120 km por hora, deixando a cidade sem luz e sem água, milhares de porto-alegrenses por 2 ou 3 ou até o presente momento sem esses recursos, além de centenas de feridos que só no dia de hoje estão sendo apurados pela imprensa gaúcha junto aos hospitais. Houve 2.000 árvores derrubadas, arrancadas, postos de iluminação também caídos, residências destelhadas, coberturas de 2 grandes shoppings afetadas seriamente, casas da periferia arrasadas, etc., além do trânsito da capital profundamente prejudicado pela interdição de incontáveis ruas. Os prejuízos ainda estão sendo apurados, mas já se sabe que vão a alguns milhões de reais. Fiquei sabendo, inclusive, senador Jorge Viana, que o senhor estava em Porto Alegre visitando um familiar na noite de sexta-feira e, portanto, testemunhou o que aconteceu. A tempestade avassaladora que, segundo os mais velhos, jamais havia acontecido na capital. Numa circunstância catastrófica como esta, senhor presidente, senhores senadores, que se abateu sobre uma populosa cidade como Porto Alegre, ressalta mais uma vez a necessidade de possuirmos um Estado federal protetor, justo, solidário, compartilhado com os Estados-membros, não apenas com uma defesa civil preparada para o socorro urgente, o que não tem sido possível, porque não tem havido o tão desejado pacto federativo, que não passa ainda hoje de pura ficção, quando se fala em autonomia administrativa pela Constituição brasileira, e daí a necessidade desse pacto inexistente. Ora, é evidente que nenhum Estado conseguiu ou conseguirá autonomia administrativa se não tiver recursos financeiros. E no Brasil, a União Federal, como se tem percebido há décadas, se apropria de cerca de 65% dos tributos recolhidos nos estados, sem uma partilha justa do chamado bolo tributário. Fala-se muito no Pacto Federativo, mas nada tem acontecido senão reuniões burocráticas. Enquanto isso, constantemente, como agora acontece, governadores e prefeitos acorrem aflitos à União, uma União que não une, mas explora os seus cidadãos que a compõem, sugando-lhes cada vez mais impostos e mais impostos, sem contraprestação em bons serviços públicos. Ainda ontem, senhor presidente, houve uma reunião dos líderes partidários no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros, para avaliar a aflição dos governadores e prefeitos superendividados. Houve propostas, como hoje publicam os jornais, como sugestão de pauta emergencial, aliás, uma proposta de sua parte, presidente Jorge Viana. Foi sugestão sua para enfrentar os desafios da crise. Mas, se não ficarmos cobrando o tempo todo, diuturnamente, nada vai acontecer. A rotina tem sido de promessas não cumpridas e o seguimento do que estamos vendo com as regiões cada vez de maiores dificuldades.
O governo federal, que levou o país ao caos que hoje vivemos, agora chama a população a contribuir mais uma vez para amenizar seus erros gerenciais quando ninguém mais aguenta tantos tributos e sem resultados. Veja-se que nem mesmo a divisão dos recursos a virem da repatriação do dinheiro de brasileiros existentes, esses recursos em bancos estrangeiros e não declarados à Receita, nem mesmo esta distribuição equânime desta verba aos estados, a presidente quer fazer. Vetou esta lei recente do Congresso, assim como não admite a correção da tabela do imposto de renda, o que não deixa de ser uma espoliação, assim como também não permitiu o devido reajuste do salário dos aposentados, cada vez mais arrochados. Enfim, o tão propalado Pacto Federativo precisa sair do discurso para melhorar a vida dos brasileiros. Como já se torna lugar comum ouvir-se a todo instante, o Brasil precisa ser menos Brasília e mais Brasil. O governo federal queixa-se mais uma vez da crise que ele próprio criou, dos seus déficits estratosféricos e por isso quer mais impostos para cobrir os seus erros, omissões e cumplicidades. Como se o contribuinte não tivesse também sofrendo as consequências do caos administrativo e econômico. O governo federal parece não perceber que milhões de brasileiros também estão em crise, que não conseguem pagar suas dívidas, que perdem poder aquisitivo, que sofrem dolorosa disseminação do desemprego, que incontáveis empresas brasileiras de toda a natureza estão quebrando. E neste quadro, o governo, insensível, quer asfixiar ainda mais a população a quem deveria servir e proteger. Que ao menos desse sinais de ações internas para melhorar esta situação, contribuindo, por exemplo, com o corte de ministérios, reduzindo CCs, avaliando estatais que são improdutivas, que podem ser fechadas para economizar recursos públicos, inclusive negociar com outros poderes que não têm aberto mão dos seus privilégios, etc. Chegamos a esta calamidade de hoje por imprevidências e passividades. Se não coisa pior, no desmantelamento da Petrobras e outras estatais que conspiraram para o descrédito dos brasileiros e do governo, hoje com 10% apenas de credibilidade. O rebaixamento no crédito internacional, porque a corrupção não foi atacada no devido tempo. Esta chaga que mantém uma revolta incontida da população brasileira. Uma corrupção que foi institucionalizada e que tanto agora custa em perspectivas de recuperação.